Que a graça de Deus esteja com todos. Hoje eu quero tratar sobre mais uma curiosidade bíblica. Desta vez eu quero falar sobre o Jardim do Éden. Isso mesmo, esse belo jardim que Deus criou. Está descrito ali no capítulo 2 do livro de Gênesis. E Deus colocou o ser humano para cuidar deste jardim. E eu quero tratar exatamente neste dia sobre a questão desse jardim ser um lugar real ou se ele é um lugar fictício. Dentro da teologia cristã, existem várias vertentes de pensamentos que analisam essas possibilidades de como se deu este lugar, se ele realmente é real ou não. Desde já, eu quero dizer que eu defendo a literalidade deste local, do Jardim do Éden. Eu tenho a posição de que defendo de que o Jardim do Éden ele foi um lugar real. Por diversas evidências bíblicas, acredito que, primeiramente, Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, ele escreveu por revelação e provavelmente ele tinha também algumas fontes literárias para que assim ele trouxesse esse assunto. E acredito que Deus tinha esse poder para revelar a Moisés como realmente teria acontecido aquele período ali da criação. O segundo ponto é que quando Jesus ele trata sobre esses assuntos, lá no Novo Testamento, inclusive quando ele vai falar sobre Adão e Eva, ele fala como se fossem pessoas reais. Então, se Adão e Eva são personagens reais da Bíblia, obviamente o lugar que eles viveram também precisam ser lugares reais. Paulo também, quando vai tratar sobre Adão, o primeiro Adão ou o pecado original, ele trata de Adão no sentido dele ser uma pessoa real, que realmente existiu, não uma obra de ficção. Então isso me faz crer que o Jardim do Éden realmente era um lugar real e não um lugar fictício. Mas alguém pode dizer, se o Jardim do Éden era um lugar real, então por que nós não temos evidências arqueológicas para comprovar a existência desse jardim? Ora, biblicamente falando, nós temos ali algumas evidências em si, não arqueológicas, mas em termos de localidade. Por exemplo, a Bíblia nos apresenta onde era esse jardim, que nesse caso seria ali na antiga Assíria, né, que hoje nós podemos dizer, chamar de Iraque, por exemplo. E a Bíblia também apresenta os rios que cortavam esse jardim, que ainda existem nos dias de hoje, como por exemplo o rio Eufrates e o rio Tigre, que no texto bíblico é chamado de Hidekel, né? Então, nós percebemos essa localidade determinada pela Bíblia Sagrada. Um outro ponto que alguém pode dizer, não, mas as questões arqueológicas. Olha, seria bem complicado ter alguma questão arqueológica, até porque Adão e Eva, pelo texto bíblico, parece que eles viveram pouco tempo nesse jardim. Então seria muito difícil Adão e Eva terem deixado alguma espécie de cerâmica ou escritura rupestre, ou, digamos assim, algum edifício ou alguma edificação que prolongasse por diversos anos ali. Então, basicamente, essas evidências arqueológicas não foram deixadas por Adão e Eva, até porque me parece, pela narração do texto bíblico, que em pouco tempo eles tiveram que ser expulsos ali do jardim devido ao seu pecado. Um outro ponto também é que qualquer evidência arqueológica que possa ter sido deixada por Adão e Eva, provavelmente eles foram destruídos por ocasião do dilúvio de Noé. Então, é muito provável que essas evidências arqueológicas, se é que existiram algum dia, tenham sido destruídas, aliás, pelo dilúvio de Noé. Então, assim, embora que tenham vertentes, e são vertentes bem interessantes, que pregam que o Jardim do Éden é um lugar fictício, é um lugar que realmente não existiu, mas foi um lugar ali apenas para simbolizar como Deus teria feito a criação, biblicamente falando, eu acho pouco plausível essa ideia, porque a Bíblia apresenta esse lugar bem real, no sentido, uma literalidade muito forte do lugar. Jesus, quando fala dos primórdios da humanidade, ele fala como se realmente fosse coisas que verdadeiramente aconteceu, e os personagens bíblicos tratados por ele, como Abel, como Adão, Caim, Eva, entre outros, ele fala no sentido real. Paulo também, quando trata desse assunto, também fala no sentido real. E a Bíblia apresenta a localidade desse jardim. Se fosse um lugar fictício, não haveria motivos para as escrituras apresentarem a sua localidade, ali até mesmo afirmando quais rios cortavam esse jardim, onde ele ficava, não havia necessidade para isso. Então, eu acredito, espero que tenha tirado alguma dúvida de alguém que tenha dúvida sobre esse assunto, acredito sim que o jardim ele era um lugar literal e era um lugar real que verdadeiramente existiu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.